tema é eternidade, que é um assunto que a gente não pode tirar nunca de dentro de nós, nunca podemos perder de vista. E talvez você pense, André, mas por que exatamente? Por que nós precisamos falar de morte? Porque para falar de eternidade tem que falar de morte, para falar de céu, para falar de inferno, você tem que falar de morte. Por que a gente tem que tratar disso? E a gente disse a você que a razão é muito simples. E se você... a gente colocou isso nas 3 semanas, na verdade, semana passada, semana retrasada, que se você não compreender exatamente a eternidade, isso afeta a maneira como você vive aqui. Eu coloquei da seguinte maneira: o modo como você vê, o modo como você enxerga a eternidade, determina como você vive hoje. Em outras palavras, você já está vivendo um estilo de vida que reflete isso, o quanto que você vê, o que você enxerga a respeito da eternidade. E se você, algumas pessoas acreditam que a sua vida aqui é um acidente, que elas estão aqui por acaso, que a vida não tem propósito, quando você morre acabou e não tem mais nada. Então você vai viver um estilo de vida que reflete isso. Mas quando você acredita que realmente a vida não termina aqui, que existe uma eternidade, que existe um destino espiritual para você e para as pessoas que você ama, com certeza isso afeta a maneira como você vai viver, dependendo do quanto você crê nisso. Então essa tem sido a nossa temática nos últimos dias. E hoje a missão é falar sobre o céu. E se falar sobre o inferno foi extremamente difícil, falar sobre o céu é um desafio ainda maior. Porque eu não vou enganar você, quando terminar o culto hoje, eu sei que eu não vou ter sido tão bem sucedido na mensagem. Pode ser uma mensagem maravilhosa, inesquecível, mas não há como qualquer pregador fazer jus ao que realmente nós vamos experimentar no céu. A maravilha indescritível que Deus preparou para nós. Minha missão nessa manhã é fazer você sonhar um pouco com isso, pensar um pouco nisso, lembrar um pouco do que a palavra de Deus diz. Eu vou deixar a palavra de Deus fazer o trabalho mais difícil, porque eu consigo dar o meu melhor, mas como eu disse para você, é muito difícil falar de algo tão maravilhoso que na nossa humanidade não é possível descrever. Paulo coloca da seguinte maneira: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Há algum tempo atrás eu decidi que esse versículo não se refere apenas ao céu e à eternidade. Eu penso que no versículo seguinte diz que Deus nos revela certas coisas. Eu creio que Deus tem preparado coisas maravilhosas para mim e para você aqui na terra também. Quantos creem nisso? Digam amém. Você sabia que Deus tem um plano bom para você? Quantos creem? Isaías, capítulo Isaías 29:11 diz assim: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem pensamentos de paz, Deus tem pensamentos de bênçãos a nosso respeito, e eu creio que isso se aplica a essa vida também. Mas eu e você sabemos como isso aqui tem tudo a ver com a eternidade, como Deus tem preparado. Jesus fala que Ele foi preparar um lugar para nós, para aqueles que o amam, algo que os olhos não conseguem enxergar hoje, nunca nós vimos, nós não conseguimos ter uma noção dos sonhos, do que nós vamos ouvir, e nenhum coração humano conseguiu perceber. Então eu vou fazer, como eu disse para você, o melhor que eu puder. Eu vou pedir ao Espírito Santo que nos traga a revelação. Você está pronto para receber essa palavra, né? Posso pedir para você ficar de pé para a gente ler a Bíblia junto? Se você quiser ler na sua Bíblia, legal. Senão você pode ler aqui no telão. E nesse momento eu convido você a deixar essas palavras encher o seu coração. Eu creio que só de você colocar os olhos na palavra, isso já pode fazer grande diferença na sua vida. Só de você permitir que ela entre no seu coração, talvez o Espírito já comece a falar muito mais do que eu poderia. Mas principalmente creia que Deus não trouxe você aqui por acaso. Ele tem um plano para você nessa manhã. Amém? Vamos ler juntos? Isso é Jesus que está falando. Que o coração de vocês não fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Existem muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu lhes diria: vou
preparar moradas para vocês. E quando tudo estiver pronto, então eu virei buscar todos, para que possam sempre estar onde eu estiver. Glória a Deus. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus está falando isso e os seus discípulos estão ouvindo, e um deles, Tomé, que de vez em quando tinha dificuldade de compreender as coisas espirituais, pergunta para Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como então podemos saber o caminho? E Jesus responde, vamos ler juntos? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Jesus fala que o coração de vocês não fique aflito, eu vou preparar um lugar para vocês. João, na ilha de Patmos, exilado, tem uma visão a respeito das coisas vindouras, e ele escreve da seguinte maneira, vamos lá? Então vinha uma nova terra e um novo céu, porque a primeira terra e o primeiro céu haviam desaparecido, e o mar já não existia mais. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo de Deus e vindo do céu. Era uma vista gloriosa, linda como uma noiva que vai se encontrar com seu noivo. Eu ouvi um alto brado que vinha do trono dizendo: atenção, a morada de Deus agora está entre os homens, e Ele morará com eles, e eles serão o seu povo. Sim, o próprio Deus estará entre eles e será o seu Deus. Aleluia. O que Ele vai fazer lá? Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas antigas já passaram. E aquele que estava sentado disse: veja, eu estou fazendo novas todas as coisas. Aquele que vencer herdará todas essas bênçãos. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Que o coração de vocês não fique aflito. Jesus diz: aqueles que estão com ele, eu vou preparar um lugar para vocês. Como eu disse para você, não acho que seja a tarefa mais simples. A gente pode tentar falar sobre o céu, e eu acho que a gente consegue olhar para a palavra e ver alguma informação, não muita, sobre o céu. Mas antes de falar para você sobre o que céu é importante demais identificar o que o céu não é. Porque a maioria de nós herdamos, ou nós aprendemos de alguma maneira, nós adquirimos pelo nosso convívio, uma noção muito distorcida a respeito do céu, que não vem da palavra de Deus, mas vem da cultura popular, do que as pessoas acham, do que as pessoas pensam, do que às vezes uma televisão, um cinema, um YouTube quer tentar mostrar para nós, de uma maneira às vezes alegórica, do que seria o céu. Então, antes da gente falar propriamente, deixa eu te falar sobre 3 equívocos a respeito do céu. Na verdade, quando a gente tratar disso, você vai começar a entender por que Jesus faz tanta questão de que você tenha isso bem guardado no seu coração. 3 equívocos, 3 conceitos distorcidos, 3 enganos que nós muitas vezes absorvemos a respeito do céu. O primeiro equívoco sobre o céu talvez seja um dos mais famosos para mim e para você. E talvez você não saiba muito bem como responder isso, mas você não gosta de ouvir isso. Mas muita gente acredita que o céu vai ser chato. Especialmente, não tanto os crentes, a gente não sabe muito bem como é que vai ser, mas em geral, quando alguém pensa sobre o céu, deve ter esse conceito distorcido. Por que muitos de nós, cristãos ou não cristãos, acreditamos que o céu será chato? Porque o diabo é mentiroso. Porque o inimigo das nossas almas tem essa missão de colocar em nós uma indisposição em relação a isso. A Bíblia diz que o diabo é pai da mentira. E a gente teria que estudar muito a respeito disso, mas a quem estuda a Bíblia vai dizer que Deus criou esses primeiros 3 grandes anjos ou arcanjos. Eu não vou entrar
propriamente nesse assunto, eu não sou um conhecedor, mas você lê na Bíblia a respeito de Miguel, você lê a respeito de Gabriel e de Lúcifer, que você vai encontrar narrado pelo menos em 2 momentos nos profetas, falando de que ele era alguém que estava na presença de Deus, possivelmente um querubim que era responsável ou tinha como missão estar o tempo todo na questão da adoração. Alguns falam que estava ligado à música também. E a gente tem essa narrativa de que ele teve inveja, que ele queria ser como Deus. E você sabe o que acontece? Deus o expulsa e ele carrega com ele 1/3 da parte dos anjos. Alguns vão dizer que esses anjos se tornaram o que hoje nós chamamos das forças demoníacas. Não sei se a gente tem tanta clareza assim a respeito disso, mas Jesus fala que existe um diabo, fala que existem anjos caídos, fala que existem demônios, ele expulsa demônios. Mas o que mais importante é que Jesus estabelece muito claramente por quê e para que o inimigo está aí. Ele fala: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E eu não quero simplificar demais, mas ele usa pelo menos 3 armas muito famosas. Ele tenta, ele acusa, ele engana. Ele é o tentador, ele é o acusador e ele é o enganador. E se tem uma coisa que ele faz todo dia, toda hora, o tempo todo, na minha vida e na sua vida, é tentar nos enganar. O lugar onde o inimigo trabalha, principalmente, é nas nossas mentes, nos fazendo acreditar em coisas que não são reais, não são verdadeiras, mas nós aceitamos como verdadeiras. A maior prisão que o homem pode experimentar é a prisão da ignorância. Por isso que Jesus fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Luz entrou, a escuridão foi embora, não tem mais trevas, e agora você é livre, porque você enxergou algo que não estava enxergando antes. Então o inimigo vai fazer de tudo, a gente falou na semana passada, para fazer você acreditar que o inferno não é real. E se você acreditar que ele é real, você não precisa dar tanta importância, porque quase ninguém vai para lá mesmo, você fica tranquilo. E ele também vai fazer de tudo para você acreditar que o céu é chato. Pensa bem, qual é a imagem em geral que eu e você temos do céu? Qual é a primeira impressão que você teve quando alguém falou para você sobre o céu? Qual é a imagem que em geral é projetada? Eu não sei se você teve essa imagem que quando chegasse no céu ia ter uma fila muito grande, né? E a gente, uma outra fila, não é possível, né? De gente tentando entrar e os portões, alguém disse que São Pedro está no portão, deixando você entrar ou não entrar. Chega lá, ele decide se você pode ou não. A gente sempre teve aquela imagem alegórica daqueles anjinhos com cara de criança, pelada, de asinha, tocando harpa, pulando de uma nuvem para outra. Alguém contou para a gente que você vai chegar no céu e nunca mais vai parar de adorar a Deus. É um culto de música sem fim. Quem quer isso? Ninguém consegue pensar que isso vai ser bom demais. Mesmo que você pensa, né, da boca para fora, você fala: vai ser maravilhoso. Você, meu Deus, a gente realmente vai ficar cantando sem parar. E se tiver aquele irmão desafinado do seu lado, que pode ter sentado atrás de você hoje, não conta para ninguém. Nós vamos ter aqueles roupões brancos, aquelas togas. Todo mundo vai ter uma harpa. Não sei. Possivelmente a gente foi enganado. Alguém vendeu uma imagem extremamente distorcida. Por que as pessoas, pensa bem, acreditam que o céu vai ser chato? Porque a maioria das pessoas tem a impressão de que Deus é chato. De que Deus, ele está aí para estragar o prazer. Ele está aí para tirar a diversão de tudo que você queria fazer. Para impedir que você faça o que você acha que daria tanto prazer e alegria para você. As pessoas têm essa visão a respeito de Deus. Porque nós recebemos essa informação. O inimigo colocou isso diante de nós e nós muitas vezes aceitamos. O que eu queria ajudar você a enxergar hoje, o que eu acredito que a minha missão hoje é ajudar você a entender que o céu é exatamente o oposto do tédio. É exatamente o contrário de um lugar chato. Talvez você nunca tenha experimentado tamanha alegria, excitação, prazer, nada que se compare ao que você vai experimentar no seu primeiro minuto do céu, e por toda a eternidade isso só vai crescendo. É o lugar da presença de Deus. É a ausência de tudo que é ruim. Pensa bem comigo. Tudo que você gosta aqui nessa terra é um presente de Deus que Ele deu do céu para você.
Você ouviu o que eu falei? Tudo que você gosta na terra é algo que Deus te deu lá do céu. Pense no lugar mais lindo que você já visitou. É para você pensar mesmo. Pensa nas cores, nos sons, nos cheiros mais agradáveis que você já teve. Pense na melhor comida que você já comeu. Vamos fazer isso agora mesmo, antes do almoço. Pensa naquele prato que você fica semanas antecipando. Alguém já disse para você que vai fazer e você está ansioso. Já percebeu que tem certas coisas que a gente come que a gente geme depois, assim, né? Você dá uma garfada e você não se controla, você fala, tá tudo bem, irmão? Tá tudo ótimo, né? Você achou aquilo maravilhoso? Eu sou uma pessoa que eu me considero um cara simples e eu passei a minha vida inteira não gostando, não apreciando o famoso pão francês, pãozinho francês que você praticamente come todo dia. Minha vida inteira vivi muito bem sem o pãozinho francês. Aí descobri ele há pouco tempo atrás. Na verdade, não sei quanto tempo, mas talvez alguns anos. Quando eu vou para a praia de manhã, eu deixo minha filha na escola, eu vou jogar vôlei, paro na padaria. Paro na padaria e eu peço para um cara que é muito bom nisso para fazer um pão, que no início eu pedia na chapa, depois eu aprendi que tem um outro tipo de pão que ele só passa manteiga e coloca sobre a chapa sem apertar ele. E esse pão fica com a parte da... Tem gente mais babando, gente. A crosta dele crocante, a manteiga ela dá aquela escurecida nas pontas, fica bem amarela no meio. Eu peço para tirar o miolo, para ficar ainda mais gostoso. E eu não vou enganar você, todo dia eu pego esse pão, eu tiro a primeira parte, quando eu boto na boca, ninguém sabe, mas eu dou uma gemida. Porque é uma das coisas mais maravilhosas. E eu creio que aquele som que eu produzo glorifica o Senhor, porque é para agradecer pela maravilha da criação e pelo talento que Ele dá aos homens, graças a Deus. Pensa na comida mais gostosa que você já comeu. Você sabe por que você aprecia? Por causa das papilas gustativas que Deus criou em você. Por causa da capacidade de paladar e de sabor que Ele plantou em você. Pense na coisa mais linda que você já viu, no momento mais espetacular que você conseguiu. A sua capacidade de ver beleza só existe porque Deus te deu a capacidade de enxergar. Não apenas formas e cores, mas ambientes, tudo que você pode imaginar, profundidade. Foi Ele que te deu isso. A capacidade de rir, que é uma das coisas mais sensacionais que existe. Foi Ele que te deu a capacidade de amar e de ser amado, que é sensacional, que não tem como a gente explicar. Foi Ele que te deu. Tudo que você ama e desfruta na terra, não se engane, você vai amar e desfrutar no céu. Vou repetir, tudo que você ama e desfruta na terra, você vai amar e desfrutar no céu. Só que não haverá pecado, não haverá mal, não haverá maldade, não haverá dor. É a ausência de tudo que é ruim. E a presença de tudo que é bom é o contrário da chatice. Como é que será o céu? Como eu disse para você, eu não tenho como ser bem sucedido de descrever propriamente, mas algumas coisas eu posso fazer você pensar a respeito. Uma dúvida que algumas pessoas têm, mas que a Bíblia responde, é que no céu nós nos reconheceremos, amaremos e seremos amados. Isso não vai ser tirado de nós. No céu você vai reconhecer as pessoas, e vai conhecer as pessoas, e vai conhecer gente que você nunca conheceu antes. Imagina, no céu você vai poder sentar com Simão Pedro, um cara que andou do lado de Jesus durante o seu ministério. Fala, Pedro, senta aqui, conta para mim, como é que é andar sobre as águas? E ele vai dizer para você, tranquilo, você pode experimentar agora, porque agora você tem um corpo glorificado, você consegue fazer isso também. E é uma experiência sensacional. Você vai encontrar talvez com alguém que vai apontar para você, aquele ali é Jonas, o Jonas da Bíblia, Jonas, conta para gente. 3 dias e 3 noites, ele vai falar, eu não quero falar sobre isso. Porque ele estava em desobediência a Deus, com certeza ele não quer lembrar. Davi, quando você acertou Golias, cara, foi o teu talento? Foi sorte? Foi só Deus? O que foi? E talvez ele responda, foi um pouquinho de tudo isso.
As mulheres que experimentaram um parto complicado vão poder chegar no céu e direto falar com Eva. Talvez ela esteja escondida em algum lugar, mas você vai poder chegar para ela. Muito obrigado, viu? Eu acredito que nós vamos reconhecer. E talvez ninguém precise nos apresentar, acho que a gente vai olhar e vai saber quem são as pessoas. Aquele seu ente querido, que já foi, que já está lá nesse lugar de beleza indescritível, imaginável. Se você perdeu um filho, se você perdeu um marido, uma esposa, um amigo, você vai reencontrar aqueles que você ama e vai viver uma vida nova com eles, sem dores, sem ciúmes, sem traição, sem rejeição. Só no céu você vai ver o que é amor perfeito, de verdade. Como será o céu? O céu também é um lugar de beleza inimaginável. Não tem como você hoje conseguir perceber. O máximo que Deus nos deu Ele criou uma terra tirando do céu. A Bíblia fala que Deus, Ele chama à existência as coisas que não existem. Ele puxa da eternidade aquilo e coloca aqui. Então eu acho que Ele nos deu uma ideia. Talvez Adão e Eva no paraíso tivessem uma ideia ainda mais clara, porque o pecado não tinha entrado no mundo. Mas hoje nós temos uma ideia da beleza que Deus cria para os homens. Porque pensa bem, se olhos nunca viram, se ouvidos nunca ouviram, se nenhum coração, nenhuma mente humana conseguiram capturar esse conceito, isso eu penso que implica talvez em novas cores, que a gente nem sabia que existiam. Talvez você pense, é possível isso? Sim, é possível. Novos sons que você também nunca imaginou. Canções e músicas que nunca existiram nada parecido com elas. Novos sabores. A gente vai comer no céu? Eu acho que sim. Porque depois de glorificado, Jesus senta na praia e toma um café da manhã com os discípulos. E não é bom comer, gente? Você acha que não vai ter isso no céu? Né? Uma beleza além do nosso entendimento. Deus está preparando um novo céu e uma nova terra. Pensa comigo na beleza desse mundo. Eu não sei, quando você pensa nos lugares que você gostaria de visitar. Quem tem aqui um lugar que você queria muito ir visitar? Com certeza é um lugar bonito. É ou não é? Ou é um lugar qualquer? É um lugar bonito? Estou botando aqui para você imagens que em geral você só vê em vídeo, né? Poucos de nós tivemos a oportunidade de ir num lugar lindo como esse. Mas eles existem aqui na terra. Esse lugar eu queria ir. E alguém está pensando, será que vai ter no céu? Queridos, eu não sei, mas vocês chamam isso de chato? Será que isso é algo que produz tédio na gente? Imagina você poder viajar para onde você quisesse pelos próximos 10 anos. Quem topa? Onde você quisesse. Imagina conhecer toda a glória da criação de Deus. Agora imagina tudo isso sem pecado no mundo. Sem dor. Sem nenhum mal. Imagine um grande zoológico sem jaulas e sem medo. A Bíblia fala do cordeiro e o leão andando juntos. Pense no lugar mais lindo que você já viu nesse planeta: as montanhas, as praias, os desfiladeiros. Deus quer dar para você uma visão do que você vai ver, mas multiplica por 1000. Multiplica por 1 milhão, eu não sei, mas nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para você. Em geral, a gente pensa no céu num lugar tão distante, a nossa mente fica meio nebulosa, a gente não enxerga. Mas ouça, Deus está mostrando a mim e a você um pouquinho do céu. Ele quer que você não perca de vista a beleza que Ele planejou para você. No céu, nós veremos Jesus face a face. Glória a Deus. E a razão porque você não saiu pulando nesse momento, o seu queixo não caiu no chão, é porque ninguém realmente entende o que significa isso.
Mas quando você olha para a Bíblia, para as Escrituras, você percebe que ninguém consegue estar na presença de Deus e continuar vivo. Tamanha a sua glória. Lembra que Moisés pede a Deus e Senhor, mostra-me a tua glória. Moisés tinha tanta intimidade com Deus, andava tão perto de Deus, que ele tem a ousadia de fazer o que eu e você hoje, talvez, só se a gente caminhar muito para chegar. Senhor, eu quero ver a tua face, mostra-me a tua glória. Sabe, a gente está caminhando junto há tanto tempo, eu estou tão apaixonado, a gente está tão junto. Me mostra a tua glória. Moisés, eu não posso, nenhum homem pode ver a minha glória e permanecer vivo. Mas eu vou dar para você um vislumbre da minha bondade. E Deus coloca Moisés no lugar, de costa, passa, faz isso, essa coisa maravilhosa que é realmente se aproximar. E diz que Moisés pode vê-lo de costa. Moisés tem uma experiência com a bondade de Deus. O sumo sacerdote no Antigo Testamento, a Bíblia fala que ele poderia entrar no lugar da presença de Deus, no Santo dos Santos, uma vez por ano. Esse lugar só era visitado uma vez por ano. O lugar onde estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Deus não estava ali fisicamente, mas a glória de Deus estava ali representada. Porque se Deus estivesse ali, ninguém poderia entrar ali de jeito nenhum. Mas o sacerdote ia para levar a expiação dos pecados do povo e dos seus próprios pecados. E a Bíblia diz que esse homem era orientado a ir amarrado. Ele ia amarrado possivelmente na sua cintura, com uma corda, e a corda ficava do lado de fora. Porque vai que o cara não está preparado, ele pode morrer lá dentro. E ninguém vai entrar para tentar resgatá-lo. Vão puxar pela corda. Nenhum homem poderia estar diante da presença de Deus e permanecer vivo. Mas quando você chegar no céu, o seu corpo glorificado, à medida que você sabe que nenhum homem esteve na presença de Deus e jamais continuou vivo, quando você estiver diante da face do Senhor Jesus, você vai perceber que você nunca viveu de verdade até aquele momento. Que vida nunca tinha começado até finalmente você vê-lo face a face. Quando você estiver diante da glória do Filho de Deus, eu estou extasiado com a possibilidade de ver o meu Senhor face a face. E vai acontecer. No céu você vai ter um corpo novo e perfeito. Alguém tem que dar um glória a Deus. Um corpo novo e perfeito. Então, se você, como eu, né, minha avó, com uma certa idade, perdeu a consciência, não conseguia mais reconhecer as pessoas, eu vou encontrar com ela lá no céu e ela está mais lúcida do que eu já vi na vida inteira. Ela está perfeitamente consciente, o seu corpo está perfeito, tudo funciona perfeito. Você perdeu o cabelo? Deixa eu te falar, no céu você está na sua melhor forma. Eu não sou um reclamador constante do meu corpo, mas eu, como qualquer pessoa normal, fico frustrado. A gente cresce, depois dos 40, você não tem muito o que fazer em relação a essa região aqui. Tem algumas coisas e eu vivo frustrado. E ontem eu comi 44 biscoitos amanteigados aqui no alcance. Não foi uma boa ideia. Mas uma das coisas que eu sempre me frustrou, porque eu nunca pude correr, porque os meus pés, você sabe que eles são 10 para as 2. Sinceramente, quem não sabia, não precisa saber. Mas todo mundo sabia. Se você já me viu andando, e meu filho, coitado, herdou a mesma coisa. A gente anda assim. É uma questão óssea, eu descobri não faz muito tempo. Minha mãe já sabia, ela sabia que poderia corrigir lá atrás, mas o ortopedista falou: André, não tem o menor problema você ter isso, você só não vai poder jogar bola bem. Eu já sabia disso há muito tempo. E correr vai ser uma dificuldade. E eu corri durante algum tempo, foi muito bom, adorei correr o tempo que eu corri. Mas quem olhava sabia que não estava certo aquilo ali. O cara não está correndo direito. Quando chegar no céu, você está imaginando, eu sei. Mas quando chegar no céu, queridos, você não vai me reconhecer mais pelo andar. Eu vou andar bonito, a benção. Vou correr, que é uma beleza. E você também.
Enxaqueca? Nunca mais. Miopia? Não consegui enxergar direito? Acabou. Não sei se você, como meu pai, sofre da questão do daltonismo, que é não conseguir ver as cores direito. E alguém quando consegue, tenta descrever para você as cores, você fica um pouco frustrado. Eu não consigo ver como você vê. Existem árvores que têm as cores mais lindas do mundo. Existem plantas e flores, e o daltônico não consegue ter a mesma experiência que eu e você, que às vezes enxergamos bem as cores. Mas essas pessoas vão chegar no céu. Vão enxergar não apenas as cores mais lindas que eu e você já enxergamos, mas talvez novas cores que nós nunca enxergamos. Porque o seu corpo será perfeito em tudo. Jesus fala de um corpo glorificado, um corpo perfeito. Como é que será o céu? O céu será a ausência de tudo que é ruim, tudo que é doloroso, tudo que é maligno. E será a presença de tudo que é bom, santo e glorioso. Eu fiz essa pergunta algum tempo atrás aqui na igreja, eu fiquei muito surpreso com a resposta. Eu acho que eu posso fazer outra vez. Quantos aqui trabalham e o seu trabalho te dá prazer? Você faz algo que você ama fazer. Levanta bem alto a sua mão, bem alto. Eu continuo surpreso, é muita gente, é sensacional isso. Eu acho que isso é uma oração que a gente tem que fazer frequentemente na igreja, para que você encontre um trabalho que seja prazeroso para você, que você sabe que você nasceu para aquilo ali. Tem gente que não levantou a mão, não sei se você trabalha num lugar que você detesta, num trabalho que você não gosta. Nesse caso, trabalha como se fosse uma maldição. Mas eu acredito que no céu nós vamos trabalhar, porque nós vamos ter prazer nisso. Não porque nós temos que trabalhar, não porque precisamos, mas porque vamos ter imenso prazer nisso. Se você gosta de fazer alguma coisa, se você ama jardinagem, não vai faltar opção para você plantar as flores mais lindas que você já viu na sua vida, né? Cultivar lá os vegetais que você não acredita que eles existem daquele tamanho, com aquelas cores, daquele jeito. Se você gosta de trabalhar, se você gosta de cantar, no céu você vai descobrir que você é melhor do que a Beyoncé. Eu acredito que nós vamos poder servir a Jesus com aquilo que mais nos dá paixão. Seja o que for. Você gosta de construir? Criar? Eu gosto muito. Compor? Não é a minha praia. Seja o que for. A Bíblia fala que nós vamos reinar juntamente com Cristo. A alegria que você vai sentir no céu é semelhante a se o seu time ganhasse o campeonato todo dia. O que para alguns não quer dizer muita coisa, para outros é o céu. Mas sempre como se fosse algo fresco e novo. Tudo que você puder imaginar, tudo que eu conseguir fazer você imaginar, o céu é melhor. É ainda maior e melhor. É a presença de tudo que é bom, santo, glorioso. E nunca mais o que é ruim, doloroso, maligno. O que você não vai encontrar no céu? Não vai ter mais dor. Nenhuma dor. Não apenas as dores físicas da coluna, da cabeça, do pé, da mão, dos ossos, das juntas. Nenhuma dor emocional. Nenhuma tristeza. Nenhuma doença. Não vai ter mais medo. Nós não fazemos ideia do que é uma vida sem medo, sem insegurança, sem preocupação, sem ansiedade. Não vai haver mais estresse, não vai haver mais depressão, não vai ter mais noites sem dormir. A gente vai dormir no céu, talvez, é tão bom, né? Não vai haver mais traição, não vai haver mais abuso, não vai haver mais mágoa, não vai haver mais divórcio, não vai haver mais violência, não vai haver mais racismo, não vai haver mais injustiça, não vai haver nada disso, porque é a ausência de tudo que é mal. Não vai ter mais ter que ir ao banheiro às 3 da manhã, não vai ter mais mau hálito, não vai ter mais segunda-feira. Essa semana eu perguntei para minha filha se ela, como a maioria das pessoas, detestava a segunda-feira. Ela olhou para mim com os olhos bem fixos e falou: eu não gosto da segunda-feira, eu detesto a segunda-feira. Eu disse: mas por que exatamente? Ela falou: porque não é mais domingo.
E porque eu não estou mais na igreja. E porque eu não estou mais com as pessoas que eu tanto amo estar. E tem que lidar, muitas vezes, com coisas que eu não gosto, ouvir coisas que eu não gosto. Ela está falando de estudar, ela não gosta de estudar, mas tudo bem. Quem gosta? Mas eu entendi que esse ambiente da igreja produz nela um prazer e uma alegria que a escola não vai conseguir, que outros ambientes não vão conseguir. E talvez seja Deus nos dando uma pista de que sim, estar presente com o povo de Deus nos dá uma noção do que é viver em prazer e alegria na eternidade. Não vai haver mais esses dias, aliás, não vai haver mais aqueles dias. Sabe aquele dia? Aqueles dias do mês. E todos os homens e as mulheres dizem glória a Deus. Não vai haver mais. Chato, tédio. Não, o paraíso, o céu é o oposto do tédio. É a ausência de tudo que é mal, é a presença de Deus. O segundo equívoco a respeito do céu é que querem que a gente acredite, o inimigo quer que você acredite que esse mundo é a sua casa, que a vida é aqui e acabou. Olha como é que Paulo diz aos Filipenses. Há muitos que vivem como inimigos da cruz, está falando de incrédulos. O futuro deles é a perdição eterna, pois o seu Deus é o apetite. E olha como ele coloca no versículo 19. Eles têm orgulho daquilo que deveriam envergonhá-los. E como é que está aqui no amarelo? E tudo em que pensam é nessa vida aqui na terra. Essa é uma característica, esse é o perfil de quem ignora Deus. Tudo o que interessa é a vida aqui na terra. O que importa é o agora. O que importa é o que eu tenho. O que importa é a minha aparência. O que importa é para onde eu vou. Como é que eu como. Como é que eu bebo. Como é que eu me visto. O que importa é o meu carro. O que importa é o meu iPhone X. O que importa é a minha casa. O que importa é a minha conta no banco. O que me importa é como é que você pensa a respeito de mim. Qual é a sua opinião a meu respeito. O que importa é esse mundo. É isso que importa. É disso que Paulo está falando. Tudo que eles pensam é nessa vida aqui na terra. Mas a nossa pátria está no céu. Como o nosso Senhor e Salvador, com o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E nós estamos, e se você está, aguardando esperançosos a sua volta. Se é o seu caso, diga amém. Aguardando esperançosos. Eu já vi essa ilustração em outros lugares. Eu lembro de ter visto numa igreja americana. E eu achei interessante trazer para você. Eu não sei se você vai conseguir ver a distância, mas está agarrado aqui. Deixa que eu tiro aqui. Eu coloquei aqui para você uma fita. Está dando para ver? Essa fita aqui que é azul marinho, aqui no meio ela está vermelha. Não sei se você consegue ver, mas ela segue para lá e segue para lá, e ela não tem fim. Eu sei que você pode achar que ela termina ali, mas na verdade ela segue direto, atravessa a rua, vai até Oswaldo Cruz, continua seguindo, corta a fronteira brasileira, passa pelo oceano, chega na Europa, e quando chega lá, começa a subir, encontra a lua, depois e não para nunca mais. Para lá a mesma coisa. Isso é uma representação da eternidade que eu queria que você pensasse. Essa parte toda aqui azul é a eternidade desde que Deus existe. A gente não sabe explicar isso, mas Ele existe por toda a eternidade. E o que está daqui para lá, aliás, você está vendo o contrário. Você está vendo, né? De lá para cá, na verdade, é o início. Daqui para lá é a eternidade futura. E o que é essa parte vermelha? É a história da humanidade. Então aqui em algum momento está Adão e Eva. Deus coloca eles nesse mundo. E um pouco mais à frente você vai ter Noé, Abraão, Moisés, Davi. E a gente segue. Em algum momento mais aqui, Jesus aparece no cenário. Ele muda tudo, transforma toda a nossa história.
Aqui mais ou menos a história como você a conhece. Um pouco mais à frente, o Renascimento. Um pouco mais à frente, a invenção da escrita, que tornou possível a Bíblia chegar em tudo quanto é lugar. Um pouco mais à frente, as guerras. E um pouco mais... E você está aqui. Não sei se você consegue ver, mas tem um risquinho aqui do tamanho do fio de cabelo. Essa é a sua vida. É a sua existência na Terra. É extremamente pequena. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma névoa que passa. Se você vai viver 100 anos, é desse tamanho. Se você vai viver 90, 80, 70, não importa. Ela é incomparável com o que vem à frente. E o nosso desafio é conseguir enxergar isso. Por que nós vivemos por algo que é muito pequeno em relação ao que está à nossa frente? Nós vivemos como se essa parte aqui fosse a que interessa. E na verdade isso aqui é que interessa. Lembra que eu falei que essa corda aqui, esse fio não tem fim. Mas eu vivo aqui. E eu particularmente sei como é que você vive, e eu vivo o tempo todo preocupado. O tempo todo estressado. Ah, meu Deus, eu estou atrasado. Ah, não acredito. Quebrou alguma coisa. Um acidente aconteceu, amassaram o meu carro, seja o que for. Falaram mal de mim. Aqui. Em meio milímetro. Quando você fica preocupado, estressado, eu queria fazer um desafio a você. A próxima vez que você se sentir estressado, que você se perguntasse, daqui a 100 anos, um pouco mais à frente aqui, daqui a 100 anos, o que eu estou experimentando agora vai ser importante. Daqui a 100 anos, a preocupação que eu estou tendo agora vai contar? E se a resposta for não, então não vai ser importante pela eternidade. E talvez não valha a pena eu ficar preocupado e me esforçando em pensar nisso o tempo todo. O que eu quero fazer, o que eu quero te desafiar, é viver aqui onde você vive de maneira que faça diferença aqui. E tomar decisões aqui que vão afetar a minha e a vida de muita gente aqui. O que é importante aqui? O que realmente é importante nesse pedacinho da sua vida para fazer diferença aqui? O importante é como você ama, com quem você se importa, como você contribui, o que você faz com o que Deus te deu, o que você dá também, a quem você serve. O que eu digo aqui, o que eu falo e produz vida e não morte. Ao invés de ficar preocupado, chateado, estressado, irritado com o que acontece nessa pequena parte da nossa vida. É verdade, a vida passa muito rápido. Mas quando você decide, meu Deus, o que o Senhor tem para nós é tão maior. Eu sou um fã dos homens e mulheres que adotaram na sua vida, de maneira muito saudável, a expressão: deixa para lá. Você não tem que deixar para lá tudo, eu entendo. Me entenda também. Mas quantas coisas a gente precisava deixar para lá? Porque não importa para a eternidade. O que importa são as vidas que Jesus salvou e que vão viver com Ele para sempre aqui. A vida fica mais leve quando você se pergunta o que realmente permanece para a eternidade. E Paulo diz assim: pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas a que nós não podemos ver durarão para sempre. Esse mundo não é a nossa casa, sua vida passa como se fosse uma fumaça. E o modo como você vê a eternidade determina como você vive hoje. Então, o céu é chato, essa vida é tudo que existe. O terceiro equívoco, e em toda parte do mundo tem gente que acredita nessa mentira. A maioria das pessoas está indo para o céu mesmo. Todo mundo vai para o céu. Todo mundo vai para o céu de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não importa o que eu faço, não importa como eu vivo, não importa no que eu acredito. André,
Gente boa não vai para o céu? Eu sou uma pessoa boa. Eu nunca matei ninguém. Eu nunca roubei nada muito grande. E se eu roubei de alguém, a pessoa merecia, com certeza. Eu não sou traficante. Eu não sou aliciador. Não é todo mundo que vai para o céu. Você não pode perder de vista. Jesus diz que o caminho é bem estreito. O caminho estreito não significa que ele é apertado para quase ninguém passar. É porque é um só. Não são 20 opções, é uma só. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a verdade é que boas pessoas não vão para o céu quando morrem. E o pastor aí pegou, porque eu achava que era simples assim. Gente boa, quando morre, vai para o céu. Não, ninguém bom foi para o céu até hoje, a não ser Jesus. Quem vai para o céu então? Pessoas mais que foram perdoadas, que foram justificadas pelo sangue de Jesus. Pessoas alcançadas e perdoadas pela graça de Deus. Quando eu pedir para você ficar de pé daqui a alguns segundos, eu vou pedir, por favor, que ninguém saia. Que ninguém se levante e saia. Eu prometo que a gente não vai demorar muito mais. Mas eu preciso ler uma passagem bíblica aqui e deixar essa palavra entrar no seu coração. Eu queria que a gente fizesse isso numa posição de total prontidão. Eu quero ler a palavra de Deus sobre você, sobre a sua vida. E eu creio que ela tem poder de impactar a sua vida. Vamos ficar de pé. Romanos 3, verso 23, Paulo responde à pergunta: quantas pessoas pecaram? Pois todos pecaram. Eu gostei dessa versão. E não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas o meu pecado foi muito pequenininho. Mas a glória de Deus você não conseguiu alcançar de jeito nenhum. Não, mas ele pecou muito mais do que eu. Mas o patamar, o padrão é outro. Quem vai fazer uma pesquisa? Quem aqui já contou uma mentira? Levanta bem alto a sua mão. Se você está vendo alguém de mão não levantada, fala para essa pessoa: mentiroso. Quem aqui já roubou alguma coisa? Bora! Você está com uma caneta da igreja na sua bolsa agora que eu sei. Demorou muito para levantar a mão. Vamos lá. Quem já roubou alguma coisa? Não é com nenhum orgulho que a gente faz isso. A gente acha que não roubou, nem sabe. Bala na loja americana. Quem já cobiçou? Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas ele, diga bem alto, mas ele. Graças a Deus por esse mais ele. Mas ele, em sua graça, nos declara por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. Pessoas são justificadas quando acreditam que Jesus sacrificou a sua vida derramando o seu sangue. Pessoas são justificadas quando acreditam no sacrifício de Jesus. Nós estamos encerrando hoje essa série. E deixa eu falar para você um pouco dos bastidores. O que a gente queria, o que eu desejava com essa série. E eu pedi a Deus que me ajudasse nessas duas coisas. Primeira coisa é livrar pessoas do medo. As pessoas serem libertas de um medo. Se você está em Cristo, você não precisa ter medo da morte. Se você está em Cristo, você não precisa temer a morte. Você já foi justificado
pela graça de Deus em Cristo Jesus. E a segunda coisa, inclusive foi o tema de ontem aqui no nossa conferência, é dar a você um senso de urgência. É dar a você respirar fundo e perceber, meu Deus, eu preciso acordar. Ajudar você a reconhecer que o que você faz aqui nessa terra precisa fazer diferença na eternidade. Então eu queria orar por esses dois sentidos, por pessoas que estão sendo libertas do medo hoje, por pessoas que estão percebendo, André, eu enxergo que essa vida vai passar muito rápido e que eu não tenho como voltar atrás e mudar nada, mas eu posso fazer algumas coisas agora e fazer diferença na minha vida e na vida de muitos. Ontem nós fomos impulsionados a fazer coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença, a falar com uma pessoa do amor de Jesus e não temer e não se preocupar, a ajudar pessoas a terem um encontro com Ele. E eu quero orar junto com você, e logo depois a gente vai cantar só uma canção e você vai para casa. E é com base nessa passagem de Paulo que eu queria celebrar isso com você. Ele diz: ó morte, onde está a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão, a sua arma? Como agradecemos a Deus por tudo isso. É Ele quem nos faz vitoriosos por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, sejam fortes e firmes, sempre dedicados ao trabalho do Senhor, porque vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Você recebe isso? Feche seus olhos e eu quero orar por você que tem medo da morte em algum nível, ou tem medo de alguma coisa que está atrelado ao medo da morte. Eu quero orar por você que percebe o senso de urgência hoje e vai pedir para Deus te equipar para ser mais ousado e para viver a vida mais leve que Ele tem para você, não se importando tanto com as coisas que são passageiras, porque não se engane, passa muito rápido. Eu ouvi uma pessoa falando, não é a primeira vez. Ontem eu conversando com um amigo, ele disse: André, como eu me arrependo daquela época da minha vida, eu tomei tanta decisão baseada em sentimento. E não tem como voltar atrás, não tem. A gente decide coisas porque nós somos levados a decidir e a gente esquece completamente que o que importa de verdade não é nada disso. Não é interessante que quando você começa a enxergar a eternidade, as coisas aqui perdem um pouco o seu valor. Jesus conta uma parábola dizendo: o homem encontrou um tesouro e ele vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo para ter aquele tesouro. Por quê? Por que ele vendeu tudo que ele tinha? Porque nada mais tem graça, nada mais tem valor quando você descobre esse tesouro. É uma mudança de perspectiva completa. E eu quero orar por você também que diz: André, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu não quero viver mais sem Ele. Então feche seus olhos, vamos fazer essas 3 orações.